Bom, meus amigos, é com uma alegria imensa e muita emoção que eu venho falar nessa reunião de hoje. Como a Kátia falou, a gente já tem um tempo de estrada juntos, levando essa tarefa para vários outros lugares. Em alguns lugares ela vingou, está até hoje, outros não. Mas nós fomos lá, né, Kátia? E nessas viagens a gente tinha sempre esse sonho alimentado pela Kátia da associação, né, que hoje é uma realidade e cada vez vai se firmar mais, tenho certeza, porque é um trabalho do Cristo. Então hoje, em que todos estamos aqui reunidos, é um dia de uma emoção muito grande. Que Jesus abençoe a cada um. Por isso eu quero cuidar no dia de hoje. Nós falamos muito do nosso atendimento e nesse atendimento o que fazer para cuidar do outro. Mas eu gostaria de lembrar que todo trabalho de caridade, ele busca primeiro cuidar daquele que está praticando, porque a caridade é um instrumento de aprendizado do amar, é o aprender a amar. Então hoje eu gostaria de falar do nosso atendimento, de tudo que foi falado aqui, mas com visão do que nós podemos aproveitar para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. É essa a busca que nós vamos tentar passar hoje para o aprendizado de todos nós. Evangelho vivo e ativo. Essa foi a proposta que nos passaram para falar. Reunidos à luz da prece, agradecemos ao Senhor as alegrias recebidas e suplicamos novo amparo, a fim de que se nos refaçam as energias para o dever a cumprir. Estamos reunidos, repetimos, e cada um de nós se caracteriza por mensageiro de problemas determinados perante o Senhor. Com essas palavras, nosso querido Bezerra de Menezes inicia a mensagem Evangelho Vivo e Ativo que está inserida no livro Bezerra, Chico e Você. É uma mensagem magnífica que vai nos inspirar no dia de hoje. Porque só através desse aprendizado do amar é que nós vamos conquistar a evolução e a felicidade que todos nós buscamos para o outro, mas também para nós mesmos, que também somos filhos de Deus. Na ocasião da construção de Brasília, o Brasil, mas também o mundo inteiro, se revolucionou, porque era uma construção muito grande, era uma obra que envolvia grandes coisas. Existem grandes obras construídas na história em várias partes do mundo, mas Brasília era algo diferente, porque era uma cidade inteira construída através de um projeto de uma só vez. Então a construção de Brasília não era uma cidade qualquer, era a capital de um país. E num único projeto, ruas, avenidas, todos os prédios públicos, todos os bairros e prédios residenciais, centros comerciais, áreas de lazer, tudo isso era construído de uma só vez. Prédios religiosos e também todas as estradas de acesso, porque Brasília, quando construída, ela foi construída no meio do nada, justamente para levar o progresso para o interior do país. Isso foi um projeto que na época chamou a atenção do mundo. Diante dessa magnitude de tudo isso, essa obra gigantesca, um repórter de um determinado jornal esteve em Brasília para ver tudo que estava lá acontecendo e passar aquilo em um artigo de jornal para aqueles outros que estavam, seus leitores, em outras regiões do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que até então era a nossa capital federal. O mundo na época não era um mundo globalizado, então as notícias e as informações caminhavam mais devagar, que nem a nossa alma, né? Como diz a nossa querida palestrante da manhã. E aí o nosso repórter
chegando em Brasília, visitou vários lugares e se deparou diante de um local em que estavam 2 pedreiros trabalhando, praticamente fazendo o mesmo serviço em uma mesma parede. Ele quis tirar uma impressão daqueles trabalhadores ali do que aquilo, né, do que era aquilo, do que seria aquilo. Ele foi no primeiro pedreiro e perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu estou erguendo uma parede, você não está vendo? Estou erguendo uma parede. Ele anotou tal e foi até o segundo, que mais adiante continuava o seu trabalho naquela mesma parede. Parou diante daquele segundo, esperou um pouco para tentar raciocinar da resposta do outro e fez a mesma pergunta: o que você está fazendo aqui? Esse segundo iluminou um sorriso e um olhar para ele e disse: eu estou construindo a catedral da capital do meu país. Então eu pergunto, o que você faz no SOS Preces? Você está erguendo uma parede ou você está construindo uma catedral? Com que amor e com que emoção você faz aquilo que você faz? Porque é a intensidade da nossa dedicação que vai promover a nossa evolução diante da tarefa que está sendo cumprida. Nós sabemos que o SOS Preces é um trabalho inspirado num atendimento fraterno, que as casas espíritas, de um modo geral, têm, e que nosso querido Célio Varela se inspirou também no atendimento do CVV, que fazia esse atendimento por telefone. Então ele pegou do atendimento por telefone do CVV com o acolhimento religioso, cristão, do atendimento fraterno das casas espíritas, inspirado pela espiritualidade, criou o nosso SOS Preces. É uma tarefa que está crescendo, porque ela é uma tarefa de Jesus. O nosso Senhor maior é Jesus. Então hoje nós temos o CVV, temos o SOS Preces, temos o Alô Vida. Há 15 dias atrás eu estava viajando, estava nos Estados Unidos, em Nova York. E numa estação de trem, numa cidade da grande Nova York, chamada Mount Vernon, estávamos esperando o trem quando a minha filha me falou: olha só esse outdoor. E lá em espanhol escrevia mais ou menos assim: se você está triste, se tem problemas, temos alguém para ouvir você. E tinha um número de telefone embaixo. É o trabalho do Cristo, que continua por todos os lados. Às vezes desculpa um pouco da emoção, porque a espiritualidade está toda aqui e uns misturam tudo. Então nós atendemos assistidos que trazem angústias, trazem dificuldades, às vezes, no nosso entender, trazem puerilidades, coisas de somenos importâncias. Mas nós temos que ter a noção de que também são assistidos do SOS Preces os irmãozinhos desencarnados envolvidos nesta mesma ligação que nós recebemos. Temos que ter em mente que a tarefa SOS Preces é uma tarefa muito maior do que a gente ali numa salinha ou dentro do nosso quarto, da sala da nossa casa, atender uma pessoa, fazer uma oração e desligar. Tem um envolvimento muito maior. Essa pessoa que nos liga provavelmente já foi direcionada pela espiritualidade para que pudesse nos ligar. E muitas vezes ela foi direcionada para que pudesse ligar naquele horário, porque ela não pode escolher o plantonista, mas a espiritualidade pode. Olha, esse assunto aqui é a Kátia que está melhor preparada. Ou então ela que precisa mais de aprender também com essa questão. Então todo esse trabalho começa antes. Por isso nós também temos que nos preparar antes, como já foi falado aqui por todos, e não é necessário repetir de toda a preparação que devemos fazer no dia de plantão, antes de assumirmos a tarefa do nosso plantão.
E os plantonistas espirituais trabalham e estão ali. Na nossa casa, Camilo Chaves, nós temos uma reunião mediúnica que é dedicada às necessidades do SOS Preces. Essa reunião, inclusive, foi assim meio concebida numa reunião entre eu, a Kátia e o querido Zé Raimundo, né, que não está aqui hoje, e há muitos anos, não lembro quantos anos, há muitos anos. E nós tivemos nesta quinta-feira, nela, 3 manifestações de irmãozinhos que já foram, de alguma forma, assistidos. Uma delas trouxe, assim, uma questão muito singular da nossa história. Ele veio e disse assim, olha, eu sou um daqueles irmãos que aqui esteve nesta mesma reunião, quando era numa outra sala da casa, e cheguei aqui muito rebelde. Eu lembrei hoje, quando a nossa querida Isabel Sheila disse que ouviu o Divaldo falar que há uma legião na espiritualidade trabalhando para apagar o nome do Cristo na Terra. E esses irmãozinhos que naquela época, a Kátia deve se lembrar, a Rosa também já participava dessa reunião, muitos irmãozinhos, teve um grande movimento de irmãos atendidos que reclamava da tarefa e que diziam, dentro da sua rebeldia, que o seu esforço, o seu trabalho junto com outros era para derrubar a tarefa do SOS Preces. E ali esses irmãozinhos eram atendidos como se fosse o atendimento, né, do SOS Prece, com carinho, com amor, e encaminhados. E, obviamente, a espiritualidade da tarefa, os tarefeiros espirituais deram continuidade a esses atendimentos. Aí esse irmão nosso esteve lá e dizendo, eu sou um daqueles, mas sou um daqueles que tenho tentado aproveitar. Então eu estou aqui, né, junto com os tarefeiros do SOS Preces, aprendendo, desde aquela época até hoje. E eu vim para contar uma história, disse ele. Quando eu estava ainda meio rebelde, mas aceitei o convite de ficar junto com os tarefeiros daqui da casa, me colocaram como uma espécie de, eu não lembro se ele falou o nome aprendiz ou estagiário, junto com a equipe espiritual. E em determinada ocasião, assim que terminou uma ligação, que uma pessoa foi atendida, nós fomos até o local, a casa dessa pessoa. E chegando lá, disse ele, eu vi aquela senhora com um brilho no olhar tão diferenciado para mim, e correu uma pequena lágrima no seu olho. Aquela lágrima, para mim, foi a mudança de chave. Naquele momento, eu decidi que eu tinha encontrado um outro caminho. Então, muitas vezes, quando a gente, às vezes, atende e a pessoa desliga do outro lado, a gente pensa assim, o que eu fiz? Parece que eu não ajudei em nada. Ou se aquela mesma pessoa que eu já atendi na semana passada, na anterior, no mês anterior, no ano anterior, com aquela mesma reclamação liga de novo, eu penso, será que de fato eu estou ajudando essa pessoa? O SOS Preces está ajudando essa pessoa? E a espiritualidade nos fala que está. Aquela pessoa pode ser uma solitária, mas acima de tudo, é alguém sendo utilizado pela própria espiritualidade para conduzir irmãozinhos desencarnados. Por quê? Muitos desses rebeldes vieram através de um atendimento de alguém. Chegaram e seguiram em frente. Pode ser que esta pessoa, ela não tenha aprendido a lição. Aí ela liga de novo amanhã, liga depois. E como ela não aprendeu a lição, a gente sabe por sintonia, outros espíritos se aproximam dela. E esses outros espíritos serão atendidos numa outra ligação e numa outra ligação. Então, por mais que possa parecer que aquela ligação daquela pessoa que sempre liga, com uma questão pueril, com uma reclamação igual a de outros tempos, seja a mesma ligação, ela não é. É uma ligação única. E a gente tem que tomar consciência disso
para o nosso aprendizado daquele momento. Ninguém é plantonista por acaso. Certamente todos nós aqui escolhemos estar nesta tarefa ainda antes de reencarnar. Escolhemos e aprendemos do lado de lá. Essa é a nossa necessidade de aprendizado, considerando aquilo que nós fizemos lá atrás nas nossas existências anteriores. Então há uma programação de trabalho para cada um de nós. Por isso, eu vou buscar ali do livro Minutos de Sabedoria, que a gente tanto lê para aqueles que nós assistimos, e vamos pegar a lição 62 para ler para nós. Diz assim: seja fiel no cumprimento de todos os seus deveres. Execute com capricho e amor todas as tarefas que recebe, embora pareçam insignificantes. Qualquer coisa que esteja fazendo, por menor que seja, é um passo à frente em seu progresso. Realize suas tarefas todas como se delas dependesse, como de fato depende, todo o seu futuro. O SOS Preces é uma das tarefas que nos foi colocada e que nós assumimos. Então, um atendimento qualquer pode ser muito simples, mas nós dependemos daquilo para construir o nosso próprio futuro. Nós vamos atender aquela pessoa, mas de cada atendimento, nós podemos tirar o aprendizado necessário para a nossa evolução, para o resgate dos nossos débitos, para aquilo que eu não aprendi lá atrás em outras oportunidades, através de outras lições. SOS Preces é uma tarefa de caridade. E Kardec nos fala que fora da caridade não há salvação. Por que ele nos fala isso? Porque a caridade é um instrumento pedagógico da lei divina que nos ensina ao ato de amar. Alguns podem acolher os outros por amor, como faziam Chico Xavier, uma Madre Teresa, e tantos outros luminares que nos ensinam. Mas aqueles como eu, que não conseguem ainda fazer isso por amor, a gente pode fazer a mesma tarefa em nome da caridade, como um objetivo de aprender a amar. Então, esse é o grande objetivo do tarefeiro do SOS Preces, aprender a amar. Porque quando eu ouço aquela voz no telefone, na sinceridade do meu coração, eu não posso dizer que amo aquela pessoa que eu não conheço nem o rosto. Eu ainda tenho essa limitação. E creio que alguns de vocês devam ter também. Mas eu sei que eu preciso de estar ali para acolher o irmão. Vou dar um pouco do que eu tenho para ele, mas principalmente para aperfeiçoar essa limitação que há em mim. Muitas vezes a gente pensa em evolução na vida pensando em grandes realizações. Grandes realizações, grandes feitos. Mas o aprendizado, de fato, ele se dá na soma de pequenas realizações no cotidiano de cada dia. Não são todos que podem sustentar uma grande instituição, a criação de uma nova doutrina, como foi Kardec, mas todos podemos colocar um tijolinho naquela parede e ter na consciência: eu estou construindo uma catedral. Porque ela não se constrói só com um tipo de profissional. Ela não se constrói só com tijolos colocados por um só. Todos colocarão. E a tarefa de cada um vai somar um todo. Quando a gente pega, por exemplo, e vai festejar, homenagear um casal que está fazendo bodas de ouro, 50 anos de casamento, é uma grande vitória. Então a gente faz aquele dia, aquela comemoração, uma festa muito grande, reúne toda a família, aquilo é notícia na família, mas aquela comemoração não é o importante. O importante é que para que ela existisse hoje, se somou um tijolinho colocado nesse relacionamento em cada dia da vida. Um dia que um aquietou diante da ansiedade do outro,
um dia que outro se permitiu perdoar por algum momento, aí no outro dia foi o outro que não estava muito bem, aí aquele primeiro permitiu a perdoar e assim você vai construindo um relacionamento de aprendizado. Assim é a nossa tarefa também, quando aqui nós estamos no SOS Preces. Nessas questões que nos trazem, numa dessas outras manifestações que tivemos na quinta, me parece que, eu até falei para o Sr. Jairo ao final, parece que estão trazendo alguma coisa que eu vou ter que levar essa experiência. Um dos irmãozinhos falaram, olha, a gente está tentando, ele também é um desses que não estão entre os trabalhadores, mas são os aprendizes que estão junto. Ele diz, parece que a gente só tenta apagar incêndio com um copo d'água. Não é nada o que nós fazemos. Mas o copo de água de hoje é importante. Porque um incêndio na vida daquela pessoa, nós não vamos apagar. Quem tem que apagar é ela. Mas o copo d'água que nós oferecemos pode dessedentar aquela pessoa, hidratar e revigorá-la para poder enfrentar as dificuldades que a vida lhe coloca e aprender com elas para seguir em frente. Eu lembro uma vez que o Rogério Rocha, numa das nossas reuniões, ele falava assim, olha, a gente não tem que pretender salvar as pessoas, nós não somos salvadores de ninguém. Então a gente não tem que se preocupar se a pessoa já está ligando há 1 ano, 2 anos, 10 anos e parece que não melhorou nada. Porque isso seria uma vaidade, uma pretensão muito grande nossa. O que nós temos que tentar é conversar bem com a pessoa, se a gente conseguir no final da ligação der 1 minuto de alívio para a pessoa daquele sofrimento, que ela possa abrir um sorriso, brilhar o olhar e derramar uma lágrima, já é 1 minuto dentro do seu mar de dificuldades. É essa a nossa tarefa. E não temos que indagar o resultado dela. Isso não nos cabe. E aí, nós vamos aprendendo. E somando o trabalho de todos nós, nós podemos transformar aquele copo d'água num balde, numa jarra, e até o dia que, juntando todas as demais tarefas que vão se aumentando, e a nossa também, a gente possa instalar uma torneira do Cristo ali para dessedentar todo mundo. E esse dia virá, porque nós estamos num planeta em transição. E a construção do reino de Deus que Jesus nos prometeu está aí. E é aquela torneira que vai estar lá. Mas enquanto não tiver, Jesus depende que a gente leve um copo d'água hoje, uma jarrinha amanhã, e da soma de cada um de nós. Essa tarefa é para Ele. A gente sabe que para erguer uma parede, basta empilhar tijolos. Agora, para construir uma catedral, é muito mais do que isso. Então, nós, como plantonistas, temos que decidir, eu quero levantar uma parede ou eu quero construir uma catedral. Para atender no SOS Preces, não basta só estar ao telefone como nós vimos aqui. Nós temos que buscar nos preparar, nos aprimorar e dar o melhor de nós. Mas quando nós nos preparamos, dando o melhor de nós e de acordo com os atendimentos que realizamos, o que nós podemos aprender daquilo também? Porque já que é um trabalho de caridade, é um trabalho cujo objetivo primeiro é promover a nossa própria evolução e o nosso próprio crescimento. E não apenas daquele que está sendo assistido, porque senão seria presunção nossa. Aí eu não tenho nada a crescer. Não. Não é o trabalhador tem que estar pronto para depois trabalhar. Não é você estar evoluído para trabalhar, é o trabalho que vai construir a sua evolução. Então, como que nós podemos fazer isso? Aproveitando cada ligação. Depois de toda aquela preparação que já foi aqui falada, a gente buscar, em cada momento, um silêncio mental. Aquele silêncio em que nós desaceleramos
a nossa frequência vibratória do pensamento. Assim como a nossa colega lá, quando discutimos o atendimento, falava, olha, eu vou falar primeiro nesse atendimento que a pessoa está ligando assim afobada pelo assunto, o Sr. Jairo falou aqui, para respirar, deixar inflar os pulmões, colocar a consciência no seu corpo, mas nós também temos que dar uma desacelerada, porque o mundo de hoje é assim, né? A gente vai atropelando os afazeres, as coisas, é o trânsito e tal, então nós precisamos de dar essa desacelerada. Temos que lembrar que não dá para ser plantonista sendo tudo isso que nós falamos aqui só na hora do plantão. Não tem como, na hora que iniciar o meu plantão, eu ligar o botãozinho lá, cristão, e a partir dali eu ouvir sem julgar, eu tenho que treinar isso no meu relacionamento cotidiano. Eu tenho que treinar isso lá com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus colegas de trabalho, e em todos os lugares que eu tiver. Como ouvir, como falar, como dar encaminhamento a essa situação. O plantonista, ele passa a ser plantonista a todo momento. E sabe por quê? A caridade não é um ato do escoteiro, não de fazer uma boa ação por dia. A caridade não se pratica, ela se vivencia. Basta a gente ir lá na questão 886 do Livro dos Espíritos e ver que a caridade é a benevolência para com todos. Não adianta ser bom de manhã e não ser de tarde. A caridade é a indulgência para com as imperfeições alheias. E o perdão às ofensas é algo que tem que estar na nossa vivência cotidiana. Ah, mas ainda não consigo isso. Eu também não, hein? Que legal. Estamos juntos. Mas é o esforço cotidiano que vai nos levar a isso. É esse esforço que nós temos que fazer para que nós possamos aproveitar a tarefa para auxiliar o outro, mas em prol também do nosso crescimento espiritual. Até porque quanto mais a gente vai crescendo, a gente vai praticando melhor na tarefa, auxiliando melhor os outros. Ou alguém duvida que um atendimento de um Chico Xavier seria bem melhor do que o nosso. Então buscar desacelerar o ritmo do nosso pensamento, tentar entrar numa lentidão de raciocínio e, a partir daí, dar a atenção àquilo que nós estamos fazendo no momento. Atenção a quem? Aquele atendido. Isso é um fenômeno de concentração que nós podemos treinar muitas vezes. Muitas vezes as pessoas treinam isso com objetos. Colocar atenção num objeto, pega um objeto como esse, eu não vou fazer o exercício aqui, mas se pegar para várias pessoas, como você descreve esse objeto? A pessoa pega o objeto na mão e cada um vai dizer alguma coisa. Ah, ele é bom ao tato, ele é redondo, ele é duro na hora de firmar, mas tem várias outras possibilidades. Tem que ver se ele tem cheiro, enfim, são várias situações. E quando a gente vai desenvolvendo isso com objetos, a gente desenvolve com as pessoas. A pessoa que nos liga, ela tem uma entonação na fala, ela tem uma respiração diferenciada que vai demonstrar ansiedade ou tranquilidade. Ah, mas como é que você vai saber? É uma questão de a gente ir aprendendo a ter atenção, foco na pessoa que nós estamos atendendo. Isso é um ato de respeito à pessoa. Não podemos estar falando com a pessoa e com pensamento em outros lugares. Por isso que nós temos que diminuir a faixa vibratória do pensamento e buscar essa tarefa dando atenção consciente a tudo aquela pessoa está nos falando. Isso é um processo, gente, de concessão de cuidados e gentilezas para o aprendizado nosso e para o atendimento integral àquela pessoa. Pode ter certeza que, ainda que não consciente, mas lá no inconsciente o atendido ele vai se sentir, de fato, abraçado, acolhido, só pelo ato de você dar atenção, ainda que você não consiga demonstrar isso para ela.
Então, esse treino de atenção realmente é algo que nós temos que realizar. O respeito aos nossos atendidos. Não julgar. Isso foi falado várias vezes aqui. Não julgar. E é interessante como aqueles que ligam para nós normalmente mexem com as nossas feridas, com os nossos valores, com os nossos preconceitos, porque não por acaso a espiritualidade direcionou aquela pessoa para o meu plantão, porque eu preciso de aprender aquela situação. Eu preciso de aprender. Então é tentar não julgar. Mas se eu não conseguir, porque nós estamos ali em aprendizado também, se ela trouxe um assunto que é muito sensível para mim e eu não consegui naquele momento evitar um pensamento de julgamento, é algo que eu posso, no posterior, anotar e levar para as minhas reflexões. Porque a nossa tarefa é um exercício de aprimoramento cotidiano de cada um de nós. E aí perguntar para nós mesmos, por que essa situação que me foi dita pelo outro me traz essas emoções que trouxeram, sejam elas quais forem, e refletir. Como que eu posso fazer para poder ouvir essa pessoa sem julgamento? E se é algo específico, se é um preconceito, é um valor, eu posso estudar, tem a literatura toda aí, eu posso conversar com alguém que vai me orientar, mas é aproveitar isso, porque a espiritualidade está aproveitando para nos trazer lições. Agora, como bons alunos, nós temos que aproveitar isso para também aprimorar a nossa evolução. Então nós temos que buscar isso. O ato de humildade também é muito importante. A gente tem que reconhecer que, como plantonistas, assim como seres humanos, nós temos limites na nossa capacidade de ajudar o outro, diante da fala do outro. Nós temos limites e nós temos possibilidades. A humildade é o ato em que você reconhece o seu lugar tal como é. Aqui eu preciso de aprender mais, mas aqui eu já posso fazer alguma coisa. No que eu preciso de aprender mais, eu reconhecendo esse lugar, eu vou buscar esse aprendizado. Mas onde eu já posso realizar, eu vou me ocupar realizando. Quantas vezes as pessoas, às vezes, nos convidam para determinada tarefa? Quem sou eu? Isso aí é a Kátia, que já está humanizada, já está no Expresso há muito tempo. Eu não, eu sou só uma pecinha lá. Isso também não é humildade. Isso, às vezes, é não saber o seu lugar. E, às vezes, a gente faz isso até para não assumir. Podemos até não assumir, porque a nossa vida não permite assumir aquela tarefa, por causa de outras obrigações, mas deixar claras as coisas. Se aquele convite me foi feito, certamente eu estou em condições. Porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Eu posso até não poder assumir essa proposta que me foi feita em razão de agenda, do meu trabalho profissional, mas já posso começar a imaginar o que eu posso fazer para fazer algo semelhante. Porque aquilo sim será necessário para a continuidade da minha jornada evolutiva. Então, tudo isso é muito importante a gente percebendo, para que a tarefa nos ajude a construir em nós esse caminho da evolução, que é o que nós buscamos dentro da Casa Espírita, dentro da tarefa do SOS Preces e dentro da vida, em que nós estamos aqui reencarnados, não é para passear, estamos aqui para buscar a evolução. É por isso que programamos estar aqui nesta hora. E para a formação dessa humildade, eu posso estar perguntando para mim, naquele momento que eu estou atendendo, o que eu posso falar para essa pessoa que não soe como se fosse uma extensão de mim, que seja de fato um acolhimento a esse outro. Então são situações assim que nós temos que buscar em nós. E o apontamento, que é um desses pilares da evolução, que é esse encerramento da ligação, que para nós é a prece. Mas é importante a gente ter essa consciência, né? E esse saber que esta prece, ela tem um efeito maravilhoso. Mas fulano,
Na hora que fala em prece, ela já desliga o telefone e não deixa fazer a prece. Então, eu faço, como o Sr. Jairo falou ali, porque faz parte do atendimento. Porque a espiritualidade que vai lá, que está lá atendendo, ela precisa da minha prece, onde eu também estou doando fluido vital, ectoplasma, para os trabalhos que serão lá encaminhados e realizados. Então, o nosso atendimento só vai terminar com a prece. Aí eu termino a prece e naquele plantão, de repente, não liga mais ninguém. Aí eu fico, mas não liga ninguém. O que eu faço? Prece. O nosso trabalho não é só estar ao telefone. Estar ao telefone para o plantonista é um momento do trabalho que nós nos propomos. O que nós nos propomos é um plantão de 3 horas por semana. Eu me preparo, estou lá e naquelas 3 horas eu me dedico a esta tarefa. Aí tem lá os nomes que já deixaram ali para orar. Então, se ninguém liga, eu vou dedicar uma oração àqueles nomes que estão ali, àqueles que já ligaram. Eu vou dedicar uma oração concentrando nos demais plantonistas, seja onde for, que estão atendendo neste momento. Eu vou me ocupar daquilo. Ou vou fazer uma boa leitura de um livro espírita enquanto eu aguardo outra ligação que pode vir ou não, porque ninguém marcou encontro conosco quando nós sentamos ali para atender. Esse nosso atendimento, nós temos que ter uma outra consciência. No Livro dos Médiuns, Kardec diz que todo aquele que sentir, em qualquer expressão, mais ou menos, a presença espiritual é por esse mesmo motivo médium. E a mediunidade faz parte da tarefa de todos nós. No Livro dos Médiuns, na questão 182, eu vou ler só a primeira frase, Kardec diz assim: todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na tarefa dos médiuns inspirados. Esses somos nós, enquanto no serviço do SOS Preces. Qual plantonista que algum dia, depois de uma ligação, falou: de onde que eu tirei isso que eu falei para essa pessoa? Quem não tem uma história dessa para contar entre nós? Somos médiuns inspirados. E essa mediunidade de inspiração, às vezes, ela é deixada de lado. Eu já vi muita gente falar assim: não, todos são médiuns, mas o importante são os médiuns ativos, que recebem espíritos, que faz psicografia, que faz... mas então a mediunidade inspirada é uma ferramenta inútil? Para que ela existe, então? Tudo é importante. E cada um tem a sua mediunidade de acordo com a tarefa assumida. Então nós temos que estar conscientes que no atendimento nós somos médiuns da espiritualidade. Não temos que estar preocupados que ao final da fala da pessoa, o que eu vou falar para ela? Confie na mediunidade e naquilo que você estudou. Por quê? A mediunidade de inspiração, ela nos conta, lá no capítulo 19 do Livro dos Médiuns, que fala assim, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, Erasto e Timóteo dizem assim na 15ª anotação: os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada. Então a gente não vai receber palavrinha por palavrinha o que vai falar, não. A gente vai receber ideias que vêm para serem articuladas por nós. Não vai vir frase pronta. Vai vir ideias, vai vir imagens, vai vir algo que você nem percebeu, mas vê e você vai articular. Mas essas ideias saem assim do nada, em algum lugar? Não. A espiritualidade vai buscar no nosso próprio conhecimento. Desta ou de outras encarnações. Lá no nosso inconsciente. Tem as informações de tudo aquilo que nós aprendemos e vivenciamos. E no nosso consciente, agora que está na nossa memória mais ativa, tem o aprendizado de tudo que nós estamos estudando e realizando aqui. Por isso, a necessidade do plantonista de estudar, de fazer uma boa leitura,
de fazer estudos, seja por palestras, a busca do autoconhecimento. Porque é nesse conteúdo do plantonista que o médium vai lá mexer lá no seu arquivinho, na sua memória. É essa folha aqui que você vai... É essa mensagem, é esse aprendizado que vai ser útil. E de repente você está falando coisas que você não imaginava, mas estão lá em você. É do seu aprendizado. A espiritualidade apenas nos indica o caminho do que está ali. Porque senão, se eles não dessem o trabalho acabado, pronto, qual que seria o nosso mérito nesta questão? Então nós temos que estar buscando estudar. E quando estudamos, também nos aprimoramos como pessoas, como espíritos em evolução. Então, essa busca que nós fazemos, quando nós somos médiuns inspirados, a gente passa a ter essa facilidade de fazer uma ligação com Deus e, através dos seus espíritos superiores, né, a gente ouvir na nossa consciência, que a nossa consciência, né, na nossa consciência está escrita a lei de Deus, segundo Kardec. Mas também temos que confiar na eficácia da prece que nós fazemos. Às vezes nós somos do SOS Preces e não damos o mesmo valor à prece. O apóstolo João, lá no capítulo 16 do seu Evangelho, nos itens 23 e 24, ele diz assim: "E naquele dia nada me perguntareis", são palavras de Jesus que ele traz. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo dar. Até agora, diz Jesus, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. E aí, como pedir em nome de Jesus? Nós vamos nos socorrer então de Emmanuel. No Caminho, Verdade e Vida, a lição 66, ela tem o título Como Pedes? E Emmanuel nos lembra que, no mundo atual, muitas criaturas estão desencantadas da vida, da oração, de Deus e de tudo. Muitos permanecem entre nós desalentados nessa estrada comum da vida porque perdeu um ente querido, porque alguma adversidade lhe veio à porta, lhe trazendo dor e sofrimento, e ele não sabe muito bem porquê, com problemas de várias ordens. E não basta pedir assim. Porque se você pede assim, com aquela fala da revolta, do inconformismo, ou até mesmo aquela fala do automatismo sem nenhum sentimento, porque o que se eleva da prece não são palavras bonitas que possam sair da nossa boca. O que se eleva da prece é o sentimento puro que sai do nosso coração. É isso que vai levar o nosso pedido para a espiritualidade. Pode ser até inarticulada. Conta a história que a prece mais intensa que chegava na espiritualidade era de um negro depois conhecido como São Benedito. Que ele, escravo, passava na frente da igreja, ele levantava assim o chapéu rapidamente, porque ele tinha que trabalhar, e dizia: "Pai, eu estou aqui", e seguia. Diz que isso chegava com uma intensidade tão grande de luz e de brilho, que essa é a mensagem de como pedir na prece. Essa intensidade de fé, a busca pelo coração. Aí Emmanuel nos pergunta: estamos suplicando em nossas preces em nome do Cristo ou em nome das vaidades do mundo? Reclamações, pedidos sustentados na vaidade, no comodismo, não é pedir em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus é aceitar sua vontade, sábia e amorosa, em relação a nós, ao assistido que está lá, em todas as situações que a vida nos trouxer. Diz ele que somente nesse ato de compreensão perfeita do amor de Jesus é que nós vamos encontrar o gozo completo e a infinita alegria. Aí ele diz: observa a substância de suas preces, e encerra sua fala com duas perguntas. Como pedes? Em nome do mundo
ou em nome do Cristo. Tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. Então, como é que nós estamos realizando as nossas preces? É uma questão de levarmos para as nossas reflexões. Será que aquela minha prece está sendo assim, tão automática, esperando acabar a hora do meu plantão? Ou será que de fato eu estou colocando ali o meu sentimento melhor em intenção daquela pessoa ou daquelas pessoas pelas quais eu estou intercedendo? E aí vem do julgamento, né? Porque quando eu julgo a pessoa lá, pô, mas vem com essa questão de novo, será que eu vou ter essa intensidade na hora da prece para de fato levar esta mensagem para o alto? Então tudo vai se modificando. Na mensagem estudo, Bezerra de Menezes diz assim: Evangelho vivo e ativo. Ele diz assim numa parte lá: reconheçamos-nos desta forma na condição de companheiros do Cristo, que anseia agir por nossas mãos e ver com os nossos olhos, abençoar com a nossa voz e amparar com o nosso discernimento na construção do reino de amor e luz a que fomos trazidos. Não só para teorizar e aguardar, mas também para renovar e fazer elevar e construir. Tudo o que pudermos realizar, diz ele, se condensa na conjugação ativa do verbo servir. E servindo, encontraremos a solução para todas as nossas lutas e a resposta para todas as nossas indagações. Então, quando a gente serve, a gente precisa estar ajudando o outro, podemos estar também, mas acima de tudo, vamos encontrar ali, segundo Bezerra, a resposta para as nossas indagações e a solução para as nossas lutas. É essa a busca que nós devemos ter em cada dia de nossas vidas. Voltemos a perguntas. Você, atendendo no SOS Preces, constrói uma parede ou você busca construir uma catedral? Qual é a sua escolha? Porque os dois pedreiros, certamente, estão lá nos anais da história de Brasília. Se for pegar os registros da história na Biblioteca Nacional, certamente o nome desses dois irmãos estarão lá como construtores, como pedreiros que trabalharam naquela obra. Mas apenas aquele segundo colocou a construção de Brasília na sua própria história. É o amor ao que faz, a mudança de valores que isso pode proporcionar em nós. Vamos lembrar que Kardec nos disse, teve a oportunidade de nos dizer, que o verdadeiro espírita não está entre os homens perfeitos, mas entre aqueles que se esforçam todos os dias. Para quê? Promover a sua transformação moral. É disso que se trata o nosso trabalho no SOS Preces. Promover a nossa transformação moral. É a caridade como ferramenta de trabalho dessa construção nossa, dessa transformação. E o SOS Preces é a argamassa que une cada tijolo. Então nós não nos preocupemos com o passado. Na reunião que nós tivemos na última quinta-feira, já citada em outras duas oportunidades, um irmãozinho disse assim, que ele aprendeu lá entre os seus orientadores. O importante é o tijolo de hoje. Vamos construir a nossa catedral, mas com aquilo que nós podemos fazer hoje. Se até ontem os nossos tijolos foram com pouca argamassa, se a gente estava pensando na parede, vamos colocar o tijolo de hoje com o amor mais puro que podemos trazer no nosso coração. Lembrando que estamos ali construindo a nossa catedral. Vamos estar nos anais do SOS Preces, mas principalmente eu convido a todos para que possamos colocar o SOS Preces na história de cada um de nós, da nossa jornada evolutiva. Disse Jesus, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também.
Então é nesse trabalho do SOS Preces que nós vamos conquistar esta evolução. O trabalho é do nosso querido Mestre, nós sabemos. Jesus está acima de tudo e nos sustenta nessa jornada. Em todos os recantos em que Jesus deixou o sinal de sua passagem entre nós, houve sempre uma grande movimentação nesse ato de levantar e seguir o Mestre. Primeiro diz-nos os evangelhos que ele esteve lá na praia, convidando João, seu irmão Tiago, Pedro e o seu irmão André. Venha, quero lhes fazer de vocês pescadores de homens. Então eles deixaram as redes que eles estavam trabalhando e seguiram o Mestre. Esteve na coletoria de impostos, repetiu o mesmo convite ao nosso irmão Mateus, então conhecido como Levi. Ele deixou a coletoria e seguiu Jesus. E assim foram indo todos os seus discípulos. Continuou no seu sublime convite, convidou os paralíticos, que retomaram a saúde, se ergueram do leito e andaram, seguindo o Mestre Jesus. Do próprio leito de morte, do próprio sepulcro, Lázaro se levantou para seguir o Mestre a convite dele. Lembremos de Paulo de Tarso, aqui hoje citado, que às portas de Damasco viu o Mestre, caiu do cavalo, ficou cego. Depois foi levado e abandonado pelos seus em uma pensão em Damasco. Aí veio alguns dias depois o velhinho Ananias em nome do Mestre, devolveu-lhe a visão, entregou-lhe a boa nova, que era a mensagem do Mestre, e aquele homem se transformou, levantou-se para seguir o Mestre. Numerosos discípulos do Evangelho de todos os tempos têm feito esse idêntico movimento. Quantos nós poderíamos nos lembrar? Podemos lembrar de um Francisco de Assis, Clara de Assis, Chico Xavier, o querido Allan Kardec, Bezerra de Menezes, cujo nome sustenta a associação. Todos eles foram acordando na noite de ilusões terrestres e demandaram testemunhos santificados para nos demonstrar como fazer para se levantar e seguir o Mestre. Jesus disse: os meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. Então, deixo esses convites, plantonistas do SOS Preces, levantemos e sigamos o Mestre. O convite sublime do querido Mestre Jesus, que acolhe a todos nós, em todos os momentos de nossa vida. No texto de referência, o querido Bezerra termina assim: se nos é possível algo dizer-vos, tomamos a liberdade. Filhos, amemo-nos, como o Senhor nos amou, e todos os nossos problemas serão resolvidos para que a felicidade nos tome finalmente a sua própria conta, investindo-nos na posse da vida eterna. E para terminar, eu gosto sempre de deixar uma mensagem. Hoje eu fui buscar do livro Mergulhando no Mar de Amor. Esse livro traz a história do queridíssimo meu, de onde eu aprendo muito nessas águas, que é o Frei Fabiano de Cristo, lá do Rio de Janeiro. É uma prece de César Soares dos Reis, porque Frei Fabiano talvez foi um daqueles primeiros que instituíram o atendimento fraterno. Quem conhece a história dele pode dizer isso. Sob o olhar de Jesus. Sempre sonhei com o olhar de Jesus. Aqueles olhos brancos de franca luz, aqueles olhos densos, aquele olhar. Olhos de manjedoura, imensos olhos de cruz. Luminescentes, generosos, um mar de serenidade, uma onda de paz, uma bênção, uma saudade, uma calma que bem me faz. Se os olhos são espelho da alma, posso imaginar a alma do Cristo?
É tanta pureza, tanta indefinível bondade, tanto amor e tanta luz, que quando penso em Jesus, existo. Existo porque sinto Jesus. E sinto concretamente, de verdade, de fato, fico arrasado só de pensar. É tão íntimo e tão feliz, que me dá vontade de recostar a cabeça, sentir calor e uma vontade espessa que clama: Ele está perto, tão infinitamente perto, e me ama por certo, me ama. Há mistérios da alma que eu não sei interpretar. Um gozo sem espasmo, uma espécie de carícia que arrepia devagar, devagar e delicia. Que delícia! Ah, Jesus, Jesus! Nem desenho, nem pintura, você não está na minha mão. Mesmo pobre criatura, eu o vejo dentro de mim, latejando como centelha viva, quente e forte no coração. E vibra sempre assim, e me anima e me aconselha, presente nunca reclama, ampara sem falha, pacifica e agasalha, e me ama por certo, me ama, por certo nos ama a todos. Que Jesus nos abençoe. Gratidão, meus irmãos.